Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Amém? Não são palavras minhas. É a palavra de Deus que está dizendo isso para nós. Romanos capítulo 16, versículo 20. É a palavra de Deus nos mostrando esta preciosa e poderosa palavra, mensagem, promessa. E eu espero que todos que estão aqui nesta noite creiam nesta palavra de Deus. É muito bom estar com vocês mais uma vez. É um privilégio muito grande. Já estou aqui nessa igreja há uns séculos aí. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Mas toda vez que foi me dado o privilégio de estar aqui à frente, eu sempre tremo. E nesse momento não está sendo diferente. Mas já percebi, já senti, já busquei, já orei. E tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está conduzindo cada momento que nós já fizemos e o que nós faremos nos próximos minutos. Amém? Meus irmãos, o nosso tema neste mês de maio é família. Vocês já viram algumas coisas relacionadas com família, projetado, o tema da nossa mensagem nesta noite. Hoje é o dia 15 de maio, onde comemoramos o Dia Internacional da Família. É muito interessante a gente perceber e saber que, assim como outros dias da vida humana são comemorados, família, como estamos fazendo hoje, mas Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, tudo está relacionado com a família. E o dia de hoje, pelo menos é colocado aí pela mídia, pelos meios de informação, é nos informado que comemoramos o Dia Internacional da Família. A família é a célula máter da sociedade. Vocês já ouviram isso? Eu não sei quem foi que fez esta frase, ou quem disse isso pela primeira vez. Mas todos nós, talvez todos nós já temos ouvido, já temos compartilhado esta questão da família como sendo a célula principal da sociedade. Mas por que esta célula é a principal? Nós vamos então, junto com vocês, neste momento, ver algumas coisas que são extremamente envolventes, importantes nesta questão da família e, consequentemente, da igreja. Nós, no primeiro culto deste mês de maio, com a presença do pastor, querido pastor Irlande, nós ouvimos sobre família e igreja, igreja família. Domingo passado o tema foi família, e hoje será novamente família, igreja família. É isso que nós queremos destacar neste mês para toda a igreja, para todos nós, especialmente nesse momento. Então, nós vamos ver, nós vamos ler, nós vamos acompanhar um pouco aqui da palavra de Deus, num texto que vamos citar daqui a pouco, onde esta relação família e igreja, ela é muito vista de uma forma bem clara. Mas antes eu gostaria de lembrar os irmãos, lembrar de todos nós, porque a família, como já disse, ela é importantíssima. Por quê?
Porque a família foi criada por Deus. Não há dúvida nenhuma que Deus criou a família. Quando Deus resolveu fazer o homem e depois fez a mulher, subentendia-se ali que a família estava começando. E desde lá, o início, não sei quantos séculos ou milênios atrás aí, esta família constituída por Deus, ela foi se desenvolvendo. Começou lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Depois veio o pecado, infelizmente. Mas Deus permitiu, Deus consentiu que aquelas coisas acontecessem, até porque ao constituir homem e mulher, Ele não constituiu nenhum robô. Hoje se fala muito sobre robôs aí nas mídias sociais, por causa da questão política, etc. Então, fala-se muito de robô, e alguns aplicativos, algumas situações que você vai lá na internet e pede para você clicar lá num lugar dizendo que você não é um robô. Acho que quase todos nós já fizemos isso, né? Ao estarmos ali em alguma situação, cuidando de alguma situação, e ali a pergunta vem: você é um robô? Aí, obviamente, você clica lá que não é um robô. Mas dizem que existem milhares de robôs por aí, fazendo isso, fazendo aquilo e tal, e toda essa conversa. Mas o fato é que Deus não criou robôs. Deus criou seres sublimes da sua criação. Pois Deus fez todas as coisas e no final, no último momento da criação, Ele constituiu o homem e a mulher, e podemos afirmar que Deus constituiu a família ali naquele momento. A história bíblica é repleta, é recheada de momentos familiares. Começa assim desde lá, após a saída do casal do Jardim do Éden, e quando eles então constituíram família já sob a imposição do pecado, e vemos ali que várias situações aconteceram. Houve inclusive a primeira morte, que foi uma morte, infelizmente, muito triste. Foi uma morte dentro de família. Um irmão matou o outro irmão. Muito triste. Em outros momentos nós vemos, e a Bíblia é cheia disso, como nós mostramos aqui, nós vemos as famílias se constituindo, né? Ana e Ed citou aqui os clãs que nós temos aqui. Essa expressão clã quer dizer famílias, né? Famílias organizadas civilmente, famílias organizadas politicamente. Então, todas essas coisas, elas vêm desde o princípio, quando Deus criou a família. Mesmo no ideal de Deus, no pensamento de Deus, na perfeição que Deus é, ao criar tudo que Ele criou, pois a própria palavra diz que Deus, ao criar, viu que tudo era bom. Então, ao criar o homem e a mulher, ao criar a família, certamente Deus fez ali o principal de toda a sua criação. Mas com a nossa, ou com a desobediência dos nossos pais, lá no princípio, o pecado veio sobre a raça humana. E até hoje sofremos as consequências do pecado. Sofremos porque os nossos pais desobedeceram. E desobediência é um pecado muito grave, porque a desobediência, ela é vista em toda a história bíblica, em toda a história da humanidade. Este pecado da desobediência, que foi inserido no ser humano quando ele caiu da sua perfeição criada por Deus, esse pecado da desobediência tem sido um grande e difícil problema para todos os seres humanos. De alguma forma, na nossa vida, nós somos ou fomos
ou somos desobedientes. E desobediência traz consequências. Para a família, no decorrer da história bíblica, principalmente, que é o nosso foco, a gente vê que muitos grandes homens do passado, do Antigo Testamento, tiveram problemas no meio da sua família por causa de inúmeros pecados, mas por causa do pecado da desobediência a Deus e também da desobediência no aspecto humano, a desobediência dos filhos para com os pais. Isso traz consequências trágicas muitas vezes. Podemos mencionar, agora esses dias passou aí na televisão uma série bíblica, né, chamada Reis, não, que está passando, né, lá o Reis. E no início dessa série bíblica, mostrou a história de Eli, é do Reis mesmo, né, minha querida? Reis, né? Então mostrou a história de Eli, aquele que era o sacerdote, era o dirigente do povo de Deus naquele momento, mas a ênfase da história bíblica que aparece lá é que os filhos de Eli eram desobedientes. Na sequência veio Samuel, que foi escolhido por Deus para ser juiz junto ao povo, foi um profeta junto ao povo, mas na palavra, na história diz que os filhos de Samuel foram desobedientes. E depois vemos várias outras situações, na família de Davi, por exemplo. Há situações drásticas até de desobediência a Deus e desobediência no meio da família, até morte. Um irmão matar o outro. Também na história de Davi, do rei Davi, um homem que foi dito que era segundo o coração de Deus, um homem, mas na família dele houve problemas. Nos nossos dias não é diferente. Talvez você possa pensar aí, estar lembrando da sua própria família, o que já aconteceu, o que talvez esteja acontecendo, porque há o princípio terrível da desobediência a Deus. E filhos, falando a vocês, a desobediência aos pais. Família é constituída de pais e filhos, o núcleo ali da família. Então eu tenho a minha família, que é eu, a Sandra, minha esposa, e tivemos os nossos filhos, que são 4 filhos, 4 filhos abençoados e abençoadores. Tenho saudade da minha filha que não está aqui. Na verdade, as minhas 3 filhas não estão aqui, mas uma está muito longe. E quando eu falo desse assunto, meu coração realmente pesa, porque ela está muito longe. Foi embora, não desobediente, foi embora abençoada, né? Há 12 anos atrás, foi morar nos Estados Unidos e não é ali na Bahia, né? Não dá para a gente pegar o carro, pegar o ônibus na hora que matar a saudade, né? Tem que pegar um Boeing, que é 12 horas de viagem, um negócio assim, né? Grande. Mas Deus nos abençoou e tem nos abençoado. Os meus filhos já têm as suas famílias, já estão constituindo a sua família, já temos netos, né? Então, esse é o processo que Deus criou. Mesmo que estejamos ainda sujeitos ao pecado, né, à desobediência e em outras situações que nos afasta de Deus,
e nos afasta uns dos outros, mas a constituição da família, ela continua, porque Deus quer que assim seja. Os nossos governantes, o Estado, eles estão de olho na família também, sabia disso? Existem muitas coisas que, hoje, falando do nosso contexto, o Estado brasileiro, nós brasileiros, existem muitas coisas que são feitas, estão sendo feitas, voltados para a família. Existem coisas boas, mas infelizmente existem coisas ruins também. Eu não quero citar, me demandar nesse tema, mas eu gostaria só de lembrar aos irmãos duas coisas que eu andei dando uma pesquisada. Eu já tinha ouvido falar sobre um projeto de lei relacionado com família. Já tinha ouvido assim, nos meios de comunicação, alguma coisa, mas não sabia direito do que se tratava. E eu fui então dar uma pesquisada na internet sobre esse assunto. E existe um projeto de lei número 3.369, de 2015, de um deputado chamado Orlando Silva. E este projeto de lei pretende estabelecer no país uma lei que se chama, então, o Estatuto da Família do século XXI. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, mas existe. Está lá, em Brasília. Está sendo tratado. Eles estão cuidando disso. Mas, olha bem, como é esse cuidado? Fique atento. Eu vou ler um pouquinho aqui qual é o princípio disso. Nome bonito, né? Estatuto da Família do século XXI. Bacana isso. Bem chamativo, bem, Mas assim, diz lá que este projeto, essa lei, tem o seguinte aspecto: são reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para este fim se constituam e que se baseiem no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, sangue, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raças, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Captaram? Esse é o interesse do Estado, é o interesse político em torno da família. Porque a família é muito importante. A família, a sua família é muito importante. Agora você pode pensar assim, mas pastor, o que quer dizer isso aí? Bom, como eu disse, meu objetivo não é falar sobre isso, mas depois você vai dar uma pesquisada sobre esse assunto. Ver o que está acontecendo sobre isso. Como, por exemplo, vou dar só um exemplo. A questão de casamento entre familiares. Pai com filho, filha. Está relacionado com essas questões. Você pode olhar isso, aí depois você vai para a Bíblia. Ontem eu estava vendo Levíticos. Lá em Levítico fala sobre esse assunto. Sobre a questão do que Deus queria que o seu povo quer que seja a realidade. Mas também, rapidamente, eu vi que tem um outro projeto de lei. É um projeto de lei de número 6.583,
de 2013 de um deputado chamado Anderson Ferreira. Esse cria o Estatuto da Família. Esse é o nome. O que acontece deste para o outro é que este Estatuto da Família, conforme esse PL, é um estatuto mais, como eles dizem lá, né, nas críticas, nos acompanhamentos, nos comentários, é um estatuto mais conservador. É a ala evangélica da Brasília e tal, que quer colocar esta questão também. Mas a pergunta que fica é a seguinte: por que que o Estado está tão interessado nisso? Talvez não é porque as nossas famílias estão perdendo o seu foco, as nossas famílias estão perdendo o direcionamento, porque as famílias hoje, elas estão, infelizmente, se autodestruindo, se esfacelando. Porque as famílias hoje não têm mais o temor a Deus, porque as famílias não temem mais os pais, ou os filhos, os pais, ou porque aquelas coisas que nós, que somos um pouquinho mais velhos, eu vinha conversando com a Sandra de lá para cá hoje, e lembramos, né, ouvimos música, e nós lembramos, eu disse para ela assim, a nossa geração foi uma geração abençoada, ouvindo uma música que nós ouvíamos lá, né, lá no princípio da nossa juventude, né? A gente é jovem ainda, mas mais jovem lá atrás, né? Então, essa questão precisa ser avaliada por nós. Nós temos que avaliar isso. A sua família é importante? O que está acontecendo com ela? Hoje, agora, o que está acontecendo com a sua família? É algo para você pensar. É importante a família? Você acha que é? Existem vários aqui que podemos dizer assim, eu sou jovem, eu sou solteiro, né? Solteira, então não tenho família ainda, é verdade. Você é filho, você é filha, você está ligado a uma família, pai, mãe, etc. Mas, obviamente, no desenrolar da história do desejo de Deus para nós, é que todos constituam a família. Até porque a Bíblia diz de forma bem clara, né? Crescei e multiplicai. Não diz na Bíblia? É na Bíblia mesmo que diz isso aí? Crescei e multiplicai ou eu estou inventando? Não, está na palavra. Crescei e multiplicai. Mas você adolescente, você jovem, que talvez já pensa, já imaginou, já veio ao seu coração o desejo de namorar, noivar, casar. Olha, eu coloquei 3 coisas: namorar, noivar e casar. Ah, pastor, mas eu estou ficando. Ficar não é coisa de crente, não. Para com isso. Para com isso. Esse negócio de ficar é coisa do mundo. Não é coisa de crente. O crente, ele tem que, debaixo da mão de Deus, da direção de Deus, buscar então, no tempo de Deus, na orientação dos pais, num contexto familiar, que obviamente vai envolver 2 famílias, porque o rapaz que estiver interessado naquela menina, ou a menina que está interessada naquele rapaz, eles, se começarem a namorar, vão acabar juntando 2 famílias. Ah, pastor, então não pode namorar e errar? Claro, pode. Eu namorei umas 10, foi bem, já te falei, né? 10, as 20, 20, foi 20, né? Antes da Sandra, né? Então vão às 20, né? Mas é brincadeira, ela sabe que é. Mas assim, Deus me deu o privilégio de eu sempre pensar assim, eu vou namorar para casar. Isso nós passamos para os nossos filhos, eu e ela. Namorar
para casar. Ah, não namorei, não deu certo, acabou, tudo bem. Mas o objetivo tem que ser esse, porque não há outro. Ah, eu vou namorar para namorar. Não. Você, como jovem crente, não pode pensar dessa forma, não pode agir dessa forma, porque você está sendo desobediente a Deus. E muitas vezes desobediente aos pais, porque os pais não concordam. A melhor pessoa, menina, escute aqui, ó. Ei, você que ainda quer casar, adolescente, jovem, a melhor pessoa para lhe aconselhar nesse ponto é a sua mãe. É a sua mãe. E rapaz, menino, a melhor pessoa para falar sobre esse assunto com você é o seu pai. Não queira mudar isso. Como falou aqui o pastor Claudemir domingo passado, né? Não queira incluir na sua vida pessoas que nada vão acrescentar na sua vida. Pessoas que podem trazer para você, para a sua família, para o seu contexto cristão, derrotas, problemas, choro, dor. Então, ame a sua família. Ontem, até brinquei, sentado ali, vendo aqui aquele momento tão belo, maravilhoso da família de André e Kátia e os meninos aqui, e eles dirigindo aquele programa e tal. E num determinado momento a Carol falou sobre essa questão de pais e parentes, etc. e tal, né? Aí ela esqueceu de falar dos filhos. Os filhos são muito importantes, papai e mamãe. São muito importantes. Nunca abandone o seu filho ou a sua filha. Nunca. Nem que ele tenha cometido um grande erro, um grande pecado. Nunca abandone. Traga-o de volta aos seus braços. Traga-o de volta ao seu aconchego. Abra a sua casa. Abra o seu coração. E traga de volta aquele ou aquela que Deus colocou na sua vida para você tomar conta. Tá? Bom, meus irmãos, a família, como disse, ela está aí. Agora, a igreja. Essa dinâmica que nós fizemos anteriormente aí, foi algo pensado. Lá atrás, Ministério de Família e tal, a gente planejando esse tempo de maio e tal, a gente então disse, vamos conhecer, vamos mostrar, vamos ver, vamos evidenciar as nossas famílias, porque isso é importante. Ed e Ana chamou a atenção do clã, né? É uma coisa forte, o clã, né? O meu clã Machado, né? É forte, é o meu clã, é o clã tal, tal. Isso é muito importante. Eu comentei também ontem, depois da festa das bodas de prata, eu estava comentando com alguns irmãos, falei, esse é o tipo de programa, de atividade, de culto, que a igreja precisa fazer mais. Nós temos que nos abrir, nos colocar à disposição, vamos festejar a nossa família, vamos festejar o nosso casamento, o nosso relacionamento, vamos apresentar para os irmãos como podemos ser exemplos, como vimos ontem, de uma forma especial. Não havia quase nenhuma perfeição, eles mesmos admitiram. Nós não somos uma família perfeita, mas que família abençoada, meus irmãos! Que família abençoada!
E que bênção maior é os filhos verem os seus pais se amando, vivendo um casamento, mesmo com todas as dificuldades, mas se amando e levando. Que bênção que é os pais olharem para os seus filhos, como com certeza ontem André e Kátia viram o Rafa e a Carol aqui na frente, que são servos de Deus, são pessoas abençoadas e abençoadoras, são jovens, são meninos, como o pastor Rafael chamou eles aqui de meninos, né, de crianças. Que coisa maravilhosa a gente poder sentir isso e participar e viver isso. Eu espero que haja antes de janeiro do ano que vem, né? Olha o convite, olha aí, ó. Haja outros, mas desde já eu quero dizer aos irmãos, olha, eu e a Sandra vamos completar 40 anos de casado. 40 anos, né, meu bem? Não parece, né? Eu sou jovem assim, ela também, né? Maravilha, mulher bonita, nossa Senhora. Então, 40 anos. E nós já decidimos, não foi por causa de ontem, né? Mas já decidimos, já tempos atrás, que nós vamos celebrar ao nosso Deus por isso. Então você está convidado, é em janeiro, ainda não sabemos o dia tal, mas é 2023. 40 anos de casado, né? Está convidado. Mas a Igreja de Cristo, ela é constituída de famílias. Óbvio que tem pessoas assim avulsas, mas nós vimos aqui, grande maioria de famílias. De pai, mãe, filhos, filhos mais velhos, filhos adolescentes, crianças. As crianças não estavam aqui naquele momento, mas estão lá embaixo, nossas crianças. É a igreja de Jesus Cristo. Para fazer parte desta igreja, e aí vem a questão, para você fazer parte dessa igreja, é um pouco similar ao fazer parte de uma família, sabia? É um pouco parecido, pelo seguinte, quando você vai fazer parte de uma família, foi o meu caso, foi o caso de todos nós aqui, nós nascemos. Você escolheu qual a família que você ia ser? Alguém escolheu? Guerra, você escolheu? Alguém escolheu? Alguém tem a coragem... pensei que alguém ia levantar a mão ali, não é nada. Alguém tem a coragem de levantar a mão e dizer assim, eu escolhi a minha família. Lá atrás, antes de eu nascer, eu disse, eu vou ser um Malafaia. Isso não existiu, né? Sabe por quê? Porque por trás de tudo isso está Deus. O salmista fala, né, que lá no ventre da minha mãe, tu cuidaste de mim. Ele falando de Deus. Então, nós nascemos naquela família que Deus tem escolhido para nós. Pastor, mas deu BO, hein? Na minha família, eu já vi pessoas dizendo assim, eu não queria ter nascido nessa família. Eu já ouvi pessoas dizendo assim. E eu acho que tem muita... aqui, obviamente, não tem ninguém com esse pensamento, né? Não há ninguém pensando assim. Mas eu já ouvi e sei que há pessoas que falam isso, que pensam isso. Se eu não gostaria, não quero, aquele pai, aquela mãe, mas aí são outras situações que de forma nenhuma vai denegrir, vai abaixar, vai diminuir o plano de Deus para a família e para a sua igreja. Vocês viram que eu entrei aqui lendo um versículo, né? E eu fui bem claro em dizer que não são palavras minhas. É a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele então disse as palavras que eu vou, não sei se o pessoal pode pôr ali, cadê os meninos lá da mídia, o versículo aqui e tal, Pedrão, cadê tu? Tá? Mas vai aparecer aí, mas o versículo é em breve, olha, é em breve, é amanhã, é daqui a pouco, em breve quer dizer isso. Quando esta palavra foi dita, já fazem quase 2000 anos atrás.
Mas o que é 2000 anos para Deus? Nada. Então para Deus é em breve. E para nós deve ser sempre em breve também. Porque pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento pode acontecer. E Paulo, dizendo aos romanos, a igreja de Roma, ele disse, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás. Nossa, ele devia ter colocado assim. Eu não quero corrigir o Paulo não, né? Mas diz assim, o Deus da guerra esmagará Satanás, pisará na cabeça da serpente. Mas não foi isso que Paulo disse. Ele disse, o Deus da paz. Sabe por quê? Porque Deus sempre foi o Deus da paz. As mitologias gregas, romanas e outras mais, sempre tiveram e têm os seus deuses. E lá tem o Deus da guerra, o Deus disso, o Deus daquilo. Mas em nenhum momento nós podemos encontrar e dizer e afirmar o nosso Deus é o Deus da guerra. Mesmo que em muitos momentos desta celebração humana divina e através da própria inspiração de Deus nas Escrituras, é dito que o nosso Deus, Ele trava as nossas batalhas, as nossas guerras. Cantamos aqui, há pouco, a letra muito bonita daquele cântico falando desta vitória, desta batalha que nós travamos e temos a vitória em Cristo Jesus. Mas Paulo diz, olha, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Paulo estava falando para quem isso aí? Diretamente ali escrevendo aos romanos. Mas ele estava falando da igreja. Ele estava falando de mim, de você, dos irmãos que vamos mencionar já já, daqueles dias. Mas ele estava falando aqui de todos os Silva, todos os Machados, todos os Gomes, todas as Guerras, todos os Malafaia, todos os tal, tudo isso, tudo aquilo que foi mencionado, estava falando disso. O nosso Deus, em breve, há de fazer uma grande obra. Dentre tantas que Ele fez, continua fazendo. Mas esta obra, esta profecia que Paulo fala aqui nesse capítulo 20, está para acontecer. Quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, lá no capítulo 3, e Gênesis, se não falha a memória, versículo 15, que ele fala que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. É a primeira profecia bíblica sobre esse embate. Deus esmagará Satanás. Você pode dizer um amém? Amém. Muito bom. E você crê nisso? Ou você fica, sei lá, hein, esse negócio não aconteceu ainda, Paulo falou isso há quase 2000 anos atrás e tal, né? Então, não sei se isso é verdade. A dúvida? Não deve ter. Não deve existir. Não só aqui, nesse momento que nós estamos aqui como igreja. Sabe, nós estamos reunidos aqui, ó, como é bom, gostoso ver esses irmãos, né? Aquele lado menos cheio, mas aqui bastante, né? Esse lado de cá, muitas pessoas. Não é só aqui neste momento que você deve crer, se apossar disso, possuir esse conceito, esta fé, que Deus vai realizar a obra de esmagar a serpente. Porque a igreja está sendo preparada para isso. Né, Léo? A igreja vem, não vem? Lembra lá no nosso ensaio?
A gente conversando lá, ensaiando. Não vou dar um spoiler aqui, vou dar, né? Mas vou falar, não tem jeito. O coral, né? O coral cantando esse cântico lindo aí e tal. E eu conversando com os irmãos, falei, interessante, né? Nós cantamos assim, a igreja vem. Mas, peraí. Vem para onde? Aí nós ficamos falando, né? Aí eu disse para ele assim, sabe quem fala isso aí? Sabe quem está falando essa frase aí? Os anjos lá no céu estão dizendo, a igreja vem. A igreja vem. A igreja vai ser levada, vai ser arrebatada. Nós iremos encontrar com o nosso Senhor e Salvador e nós vamos ter uma vida eterna em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você está preparado para isso? Você já tem Jesus no seu coração, já o aceitou como seu Salvador, para você dizer que vai? E o anjo dizer para você, vem? Você precisa de Jesus na sua vida, no seu coração. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, para que você possa participar dessa igreja. Acho que a maioria de nós sabemos, mas eu vou citar assim, talvez um conceito teológico aí, bíblico e tal. Mas quando se fala de igreja, biblicamente existem dois aspectos de igreja. Talvez alguém nunca tenha escutado isso. Mas a Bíblia fala de uma igreja universal. O corpo de Cristo, formado por todos os santos, todos os salvos. E alguns dizem, desde lá o dia de Pentecostes, quando a igreja foi constituída, até a volta de Cristo. Teologia, doutrina das últimas coisas e tal, né? Então, este é o conceito de igreja, igreja universal. E a Bíblia fala também, e é aqui que Paulo está falando à igreja de Roma, fala da igreja como um corpo local. Aqui neste lugar, a maioria das pessoas que estão aqui fazem parte desta igreja local. Mas eu sei, até pela minha família mesmo, que tem outros que fazem parte de outra igreja local. Outro corpo de Cristo lá, a Barra Funda, em São Paulo. Outro corpo de Cristo aqui em Guarulhos, ou em outro lugar, outro estado, outro país até. Mas aqui é uma igreja local. O corpo de Cristo que se reúne aqui para adorar a Deus, prestar culto a Deus. E lá no nosso estatuto, quem veio aí dias atrás sobre o estatuto, leu lá, né? O que é a igreja? A igreja PIB de Guarulhos é assim, é a igreja constituída por pessoas, tal, todo aquele, né, que está escrito lá no nosso estatuto. Isso é igreja local. E nós temos muita responsabilidade sobre isso. E para a gente finalizar, eu quero acompanhar com vocês, vou pedir para os meninos colocarem aqui, colocaram o meu versículo predileto ali ou não? Não vi, né? Tá, põe novamente ali o versículo, 16, 20. Olha aí, lê novamente ali. Dos nossos pés, dos pés de vocês. É dos seus pés, menina. Dos nossos pés. Né? Em breve. E aí, para a gente encerrar, eu quero pedir ao pessoal que coloque aí o capítulo de Romanos 16. Como eu disse no começo, a gente ia ver uma relação entre família e igreja. E eu, dentre vários outros textos do Novo Testamento, e como eu mencionei também no Antigo, mas um dos textos que eu encontro, que eu vejo assim, uma paridade, um ajuntamento, uma liga, que a Bíblia nos traz de que família e igreja são
não se desassociam, não, né? Então, o que é muito importante é o que Paulo fala a esses irmãos aqui no capítulo 16 de Romanos. Eu vou lendo e fazendo um breve comentário, os irmãos podem colocar aí para a gente. Mas Paulo usa essas saudações finais aqui de Romanos para chamar a atenção da igreja e da família. Olhe bem, o versículo 1, logo de início, ele cita uma irmã chamada Febe, que foi uma bênção, não há dúvida nenhuma. Febe, serva da igreja em Cencreia. Febe era uma diaconisa. A palavra serva ali quer dizer diaconisa. Todas as mulheres que servem são diaconisas. Aqui nós temos muitas, graças a Deus. Muitas irmãs maravilhosas, similares, parecidas com Febe. Pessoas especiais. E aí no versículo 3 em diante, ele começa a saudar outros irmãos. Saúdem, mandem um abraço, falem de forma especial para que Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que chegaram a arriscar a própria vida por mim, pela igreja, e ele sou grato a Deus por isso. E ele diz também, saudem a igreja que se reúne na casa deles. O pastor Irlande lembrou para a gente lá no primeiro domingo, sobre essa questão, quando ele falou de igreja, família e igreja. E ele disse, a igreja no começo do Novo Testamento, a igreja no início, ela se reunia nas casas. Não tinha templos, essas coisas. Só em Jerusalém o povo ia lá no templo, porque era um lugar público designado, os crentes se reuniam lá no átrio, né? Não era dentro, era fora, ali na entrada do templo. Mas em outros lugares onde a igreja de Cristo se constituiu, primordialmente elas se reuniam nas casas. Eram igrejas de células e, sabe, ali. E ele diz, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido em Cristo na província da Ásia. Olha, esse Epêneto era importantíssimo, gente, para Paulo mencionar ele. O primeiro convertido. A gente pode imaginar o apóstolo Paulo saindo lá com Barnabé, depois de toda... Ele foi lá para a Ásia, foi pregar. Aí ele pregando Jesus Cristo como Salvador. Aí ele diz, quem quer aceitar Jesus como seu Salvador nesse momento? Aí o Epêneto diz, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Paulo diz, ele é o primeiro convertido na Ásia. Eu imagino que foi isso que aconteceu. E aí ele continua falando, saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes. Ainda nesse texto bíblico, Paulo vai mencionar mais 2 vezes os parentes dele. Ora, mas Paulo não era um perseguidor da igreja? Pode ter sido. Ele foi mesmo um perseguidor da igreja, mas não quer dizer que a família dele não era crente, não conheceu Jesus. Mas ele diz claramente, meus parentes. Mais tarde ele vai falar de Lúcio, de Jason, de Sosípatro, que eram seus parentes. Ele vai falar também de outro parente dele aqui, que foi, Epêneto, Júnior, Andrônico Júnior, meus parentes. Ele vai falar de um tal de Herodião também, que era parente dele, e está tudo aqui no texto. Ele fala também de uma Maria. Quantas Marias nós temos aqui? Eu conheço uma aqui, tem no nome Maria. Mas quantas Marias? Você não gosta do seu nome, Maria? Faz assim, dá um sinalzinho. Olha, uma Maria ali. Cadê? Maria lá. Cadê? Mais Maria? Maria. Tem uma música que fala da Maria, né? Maria, alguma coisa assim, né? E tem a Virgem Maria também, isso aqui, essas coisas todas, né? Mas Paulo menciona uma Maria. E essa Maria era do trabalho árduo. Era a mulher que pegava no pesado, com certeza.
no contexto da igreja. E ele vai falar de Ampliato, irmão em Cristo, no Senhor. Ele fala de Urbano, meu colaborador, né? Aí no versículo, pouco para frente, ele vai falar de Urbano, ele vai falar também de Herodião, parente dele, como já falei. E ele fala de duas irmãs aqui que tem um nome muito interessante, que eu acho que sugiro a vocês que vão casar, vão ter filhos, tal, podem colocar esses nomes, são nomes de pessoas importantes no contexto bíblico, para serem filhos, filhas, né, que vocês tiverem. Trifena e Trifosa. Não. O pessoal ri disso aqui, mas olha o que diz de Trifena e Trifosa. Mulheres, o quê? Que trabalham arduamente no Senhor. Mas quando o pessoal vai dar nome, olha aqui nessa lista, só vai atrás de Maria, né? Maria. Aí tem outros nomes aí, né? Júlia, tal, né? Pérside é um nome bonito. O casal lá atrás, né? Priscila. Áquila também é bonito. Gostei. Mas o Paulo continua falando, né? Aí ele diz de Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Aí ele vai falar de Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Hoje em dia tem muita moda de pôr nome de animais, nome de pessoas, né? Talvez você tenha um animalzinho aí que chama Maria, ou tenha um animalzinho que chama Vicky, como é o nosso caso, né? Victoria, né? É o nome da nosso animalzinho, etc. Mas eu tive um cachorro chamado Rufo. O Rufo eu o comprei numa loja de avicultura naquele tempo, né? Eu olhei, cheguei na loja, eu era vendedor naquele tempo, e olhei lá na gaiolinha, estava lá o Rufo, desse tamanhozinho, né? Não tinha o nome de Rufo ainda, o nome nós temos depois, mas estava ele lá. Eu olhei para aquele cachorro, era doação, não sei o quê, tinha um monte de filho pequenininho, falei, olha, vai para as crianças brincarem, né? Aí levei o Rufo para casa, era desse tamanhozinho, ficou desse tamanho assim, né? Peludo, tal. E esse irmão foi, eu nem sabia que tinha, eu não me lembrava que tinha esse Rufo na Bíblia, quando nós demos o nome do nosso pet naquele momento, alguns anos atrás. E ele continua falando sobre outros irmãos, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátobras, Hermas, e os irmãos que estão com eles, saúdem Filólogo, Júlia, Neireu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Olha, a ênfase de Paulo falar, olha, esses irmãos e os que estão com eles, porque a igreja se reunia desta forma naqueles dias. E Paulo vai continuar dizendo, saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. Esse capítulo 16 de Romanos, eu gosto muito desse capítulo, porque chama a nossa atenção para a importância do que nós somos, do que nós representamos, como família e como igreja, e não podemos separar uma coisa da outra. Se você está aqui, a sua família está aqui, glória a Deus por isso. Mas de repente você está sozinho aqui, como eu, outro dia conversando com uma jovem que vem aqui à igreja, e eu já tinha observado, ela sempre estava perto da gente, aí eu me dirigi a ela e falei assim, e a sua família? Aí ela diz, pastor, eu estou sozinha, a minha família não está aqui, né? Está em outro estado, outro lugar. Mas aí não conversei mais, não soube se era uma família cristã e tal, mas tem muitas pessoas que são solitários, são sozinhos no contexto da igreja. Meu irmão, se você não ganhar a sua família para Jesus, quem que você vai ganhar? Você vai ganhar seu chefe do trabalho? Você vai ganhar o seu vizinho? Você vai ganhar o seu colega de escola?
se você não ganha nem a sua família, se você não evangeliza nem seu pai, sua mãe, seus irmãos, ou se caso filhos, né, se for pai e mãe, como é que você vai ganhar? Hã? Pensem nisso. E o texto continua dizendo aqui algumas outras palavras que Paulo diz, versículo 17: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Igreja, família, não é lugar de divisões. Igreja, família é lugar de união, de comunhão, de bênçãos. Então Paulo diz, olha, afastem-se desses. Sempre tem aquele membro da família, aí falando de uma forma mais, né, geral, né, porque a família acaba sendo grande, né, a família Machado, por exemplo, tem um monte de Machado aí espalhado da minha família por esse Brasil afora. Mas sempre tem aquele que é o cri-cri. É aquele que traz confusão para a família. Eu acho que a maioria das famílias sempre tem alguém assim. Mas Paulo diz, no contexto da sua família, no contexto da sua igreja, afastem-se desses que trazem divisões. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Não há ninguém ingênuo aqui, ninguém vai se deixar enganar, em nome de Jesus, amém? Isso, todos têm ouvido falar da obediência de vocês, quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Então, aquilo que é bom, vamos correr atrás, vamos perseguir, vamos trazer, mas aquilo que é mal, tira, fora, não faz parte da minha vida, não faz parte da vida da minha família, não faz parte da vida da minha igreja. Deus quer nos dar essa sabedoria para fazermos isto. E aí o verso 20, que é o nosso verso moto de hoje à noite, né? Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Eu quero convidar aqui a banda para vir à frente. E eu quero convidar também a pessoa mais importante da minha vida, humanamente falando, que é a minha mulher, minha esposa, minha amada, minha cúmplice, um monte de coisa. Eu não vou falar os detalhes não, porque vocês, né, não precisam saber. Meu bem, você vai por ali ou por aqui? Eu precisava de uma escada aqui, mas tudo bem. Aliás, precisava de um púlpito novo. Foi o pastor Irlande que falou isso, viu? Não foi? Muito bem. Família, igreja. Nós podemos representar, pela graça e pelo amor de Jesus Cristo, que nós fazemos parte disto. E isso é maravilhoso. Fique de pé. Eu gostaria de, se você quiser, convidar o membro de cada família, cada clã, um só. Se vier todo mundo, tudo bem, não tem problema, mas um só representando, que viesse aqui na frente.
Cada um de vocês, venham aqui à frente. Pode ser só um, ou se quiser vir todo mundo, não tem problema. Vem aqui, por favor. Um representante de cada um. Mas se vier todo mundo, a família inteira, o clã poderoso, não tem problema. Mas vem aqui, vem cá. Representando, você está aqui representando a sua família, o seu clã, né? Olha que bênção, né? Chega para lá um pouquinho mais, ó, para lá, para desapertar ali, ó. Isso aí. Tem um, oh maravilha, que bênção, né? Graças a Deus. E você que está aí, que é dessa família, desse clã, ó, abençoa, né? Em nome de Jesus aí, né? Abençoa meu pai, minha mãe, meu irmão, meu familiar que está aqui, né? Ai, que glória. Aí era o momento, né, Ana Paula? Era o momento das crianças entrarem, né? Pois é, né? Hoje não liberaram as crianças, mas eu estava pensando, vai ser o momento que as crianças vão entrar, né? E a gente vai trazer, mas tudo bem. Sabe por quê? Nós estamos aqui. É porque nós estamos dizendo ao nosso Deus que nós somos uma família abençoada e unida, que nós somos bênção de Deus. E nós estamos dizendo também que a nossa igreja é uma bênção de Deus. Amém? A banda vai cantar uma música e eles vão dar uma pausa. Aí a Sandra vai orar por todos nós, tá? Esse momento de consagração das nossas famílias, da nossa igreja. E ela vai fazer uma oração ao nosso Deus em nome de todos nós. Tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser.
gente vem e fica com aquele gosto de quero mais, né? Parabéns para o Ministério de Famílias. Eu sou muito grata a Deus pela vida da Ana e do Ed. Nós estamos ali para ajudar, mas eles dois são ponta firme. Glória a Deus. É muito bonito a gente vir, ver o sorriso no rosto de cada um, receber aquele abraço, às vezes no começo do culto, às vezes no fim, lá embaixo. Mas eu sei, e vocês sabem, que muitos estão aqui sorrindo, lindos, colocou a melhor roupa para vir para o culto, mas não está feliz plenamente. Alguma coisa está magoando, alguma coisa está me fazendo sofrer. É seu filho? É sua filha? Está rebelde, não quer vir para a igreja? É seu marido, minha irmã? É sua esposa? É a saúde? O que foi? O médico falou que você não pode ter filhos? Você pode, porque para Deus nada é impossível. Amém. É o desemprego? É o medo de ficar desempregado? A empresa está indo mal? São as finanças? O que é que tem tirado o seu sossego? O que é que tem tirado o seu sono? O que é que tem lhe magoado? O que é que tem lhe ferido? O que é que tem feito você ter aquele sorriso mais ou menos? Eu vou te convidar essa noite para dar um brado diante de Deus. Você vai gritar, mas gritar para Deus aquilo que você quer que Ele resolva na sua vida. Eu vou contar de 1 até 3. Vou pedir para o Clebinho fazer um barulho e você vai gritar. Não é que Deus é surdo, não. Não. E nem vai ser errado a gente fazer isso. Deus escuta até o seu silêncio. Mas nós vamos gritar para tirar aquele nó que está na garganta. Nós vamos gritar para tirar aquele aperto que está no nosso peito. Amém. Tá bom? Vamos gritar sim na presença do Senhor. Porque nós podemos fazer isso. E Ele vai nos ouvir. Vamos lá? Deus ouça a minha oração, Senhor Deus. 2, 3. Ó Deus, aqui está teu povo, Senhor, diante da tua presença. Os que estão aqui, os que estão em casa, precisando de ti, Senhor. Olha para a aflição dos teus servos. Resolve, sara, cura, limpa, Senhor, essas vidas. Amém, Deus. Ó Deus, nós clamamos porque nós confiamos em Ti. Nós clamamos porque sabemos que o Senhor pode fazer. Nós clamamos porque sabemos que o Senhor ouve. O seu ouvido não está tampado, seus olhos estão fechados e nem sua mão está encolhida. O Senhor pode nos ajudar, nos abençoar sim. Nós clamamos por essa igreja, nós clamamos pelo Ministério de Famílias, nós clamamos pelo pastor que o Senhor está preparando para essa igreja, que ele há de ser uma bênção em nosso meio. Nós clamamos, ó Deus, porque nós, mais uma vez, podemos dizer que o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor. E é em nome de Jesus que eu oro por cada um que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. E para terminar, mais uma vez eu vou contar de 1 até 3 e você vai dar 3 glórias a esse Deus maravilhoso. 1, 2, 3. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. aleluia. Muito bem, a banda vai finalizar cantando o último cântico aí, mas vamos nos abraçar. Família, se abracem nesse momento que Deus tem nos dado de comunhão, de confraternização. Tem 2 avisos que eu preciso passar para vocês. Rapidinho. O primeiro é para os pais dos juniores, adolescentes e crianças. Quando o culto acabar, para vocês virem aqui na frente que vai ter uma reunião breve. Breve por quê? Porque lá embaixo a cantina vai ter carne louca, né? É um momento de comunhão da igreja, então pediram para reforçar esse aviso, amém?
dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. As palmas. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, aleluia. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Canta pra Ele. Deus, tu és grande,